Bom dia, meninas. Boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Sei que a gente está passando assim por alguns dias bem difíceis, né? Muita notícia ruim, muita coisa ruim, mas precisamos ter muita fé em Deus, né? E ocupar a nossa cabeça com coisas boas, né? Como seja um artesanato, seja uma música, seja ler um livro. Então, meu horário que eu mais gosto, assim, é o horário que eu vou mexer com os meus tecidinhos, né? Que eu venho aqui olhar um trabalhinho, escolher cor de tecido e tal. Então, é algo assim que eu amo fazer e que me ajuda muito, né? A dar, assim, uma desligada, distrair a cabeça, né? E aí a gente lida com medidinhas e aumenta molde, diminui molde. E por algum tempinho, 1 ou 2 horas, a gente acaba assim esquecendo tudo que está acontecendo, né? Porque a gente precisa também estar, né, com a cabeça boa, estarmos nós tranquilos, porque se alguém precisa, a gente também tem que estar bem para poder ajudar, senão a gente não consegue ajudar ninguém. Bom, meninas, hoje estou trazendo para vocês, como vocês vão ver, parece ser meio estranho esse molde, tá? Mas é um molde de um gato, tá? É uma carteira, na realidade, tá? Pode ser feito para criança, né? Guardar as coisinhas, tipo lápis, caneta, celular. Então, eu fiz algumas divisões, eu já vou estar mostrando para vocês. Também pode ser para dar de presente, tipo Dia das Mães, aquela mãezinha assim que de vez em quando gosta de costurar, gosta de fazer um bordadinho. Dá para fazer também as divisõezinhas para estar guardando fio, agulha. Então tem assim uma enormidade de utilidade essa peça. Eu achei na internet, tá? Esse molde, achei muito fofinho, fiquei bem encantada assim. E aí eu queria compartilhar com vocês. Assim, então é uma carteira, tá? Eu vou fazer só dobradura no papel, mas depois a gente vai fazer tudo no tecidinho direitinho. Eu vou estar explicando os tipos de tecido que eu vou estar usando, porque eu vou usar 3 tipos de tecido diferente para fazer. E também quais tecidos vocês podem utilizar. Então, aqui nós temos a parte da cabeça aqui em cima, porque é uma peça grande, não sei se vocês vão conseguir visualizar inteiro, mas assim vai para ver. A parte da cabeça, a parte que vai o rabinho, tá? Aqui nós temos os bracinhos. Então, como que é a dobradura dessa peça? Assim, olha, depois de pronta, a gente vai estar dobrando assim, tá? Aqui a gente vai prender um elásticozinho, que é aquele elástico rolinho, ou qualquer um elástico que vocês tenham. Ou também, se vocês quiserem fazer bem mais comprido esse braço, pode ser feito e daí ser colocado velcro e transpassado, tá? Aí fica a critério de cada uma. Mas eu acho ainda que o elástico aqui, depois eu vou mostrar, vocês vão entender o porquê fica melhor. Então, e aqui daí é dobrada a parte de baixo, que seria a parte do rabinho, tá? Meu molde é tudo rabiscado, tudo assim, porque como eu disse pra vocês, eu reaproveito sulfite da faculdade do meu filho, tá? Então, vocês podem ver que tem, ele faz contabilidade, então tem umas coisas meio esquisitas, assim. E aí, então, a parte de cima, que seria a parte da orelhinha aqui, a gente dobra assim e ele fica um envelope mesmo. Olha que legal a ideia, eu amei isso aqui, sabe? Então, aí aqui a gente vai estar fechando os bracinhos com elástico, tá? E aqui na parte da orelhinha, aonde vai fazer esse fechamento, aqui pode ser com botão de pressão. Ai, mas eu não tenho botão de pressão, eu não tenho balancinho, eu vou estar colocando, né, porque eu tenho ali. Também pode ser usado, lembra aqueles botão de pressão que a vovó usava, né? Isso aí é do meu tempo, né? E então não se tinha balancinho, não se tinha botão de pressão, então usava. E aquele também vocês podem estar, daí que ele é todo costuradinho, eu não tenho nenhum aqui. Eu até tinha um parzinho ali, eu acabei usando para outra coisa e fiquei sem. Aí tudo, esse aqui daí eu já vou explicando no passo a passo para vocês aí a hora que já coloca os botãozinhos, tudo certinho, tá?
Então, aqui eu tenho um molde inteiro, tá, meninas? E aqui eu tenho o molde que eu parti em 2, tá? Mas eu já vou estar explicando para vocês o porquê que eu fiz esse sistema aqui, tá? É o mesmo molde, só um pouquinho maior ali na costura. Então, quais tecidos que eu vou utilizar? Aqui eu estou utilizando o tricoline, tá? Um tricoline, e assim, é a parte inteira, tá? Então, eu cortei lá, olha, um molde inteiro, né? Aqui, pra eu fazer, aí eu resolvi de colocar pra sustentar melhor, tá? Olha, um feltro, ao contrário. Aqui também, nesse caso, vocês podem estar colocando o R1 ou R2, tá? E em últimos casos, a manta acrílica. A manta acrílica eu não recomendo muito porque ela vai ficar muito assim fofinha, né? Mas também vai ficar legal. Mas só que eu acho ainda que a R1 é R2, mas em últimos casos não tiver. Ou o feltro, tá? Que a gente vai aqui fazer só uma sustentação nesse tecido, né? Para que ele fique mais grossinho assim na hora de pegar, tá? E aqui eu tenho velboa, tá? Como se trata de um gatinho, aí eu decidi colocar um velboa. Até aqui, vocês podem ver que é um retalho que eu tinha lá, tá? Que tava guardadinho lá. E daí deu bem certo para eu reutilizar. E aí resolvi de utilizar nessa peça, tá? E aqui eu tenho mais um pedaço de velboa. Então, o que que acontece que eu quero explicar para vocês? Como essa peça, ela é dobrada a parte da orelhinha aqui para baixo, então, se eu utilizar o velboa inteiro, a hora que eu colocar aqui e daí for ficar pegando, olha, daí ele vai ficar assim sempre, tá? Olha, arrepiadinho. É só pela questão do pelo, tá? Então, por isso que eu vou estar emendando aquela parte ali, olha, porque daí o meu pelinho, tá vendo? Olha, quando eu passo a mão, ele vai ficar todo no mesmo sentido, tá? Isto também se aplica quando é uma estampa que ela é para um lado só, né? Às vezes a gente vai lá e compra, às vezes tem uns floridinhos tão bonitinhos, mas fica tudo para cima a estampa, né? Então, digamos, ela tem que ficar toda lá para cima a estampa. Aí também, daí nesse caso, tem que ser utilizado desta forma. Se é aquela estampa que nem aqui no meu chifron, que ele tanto faz, aí eu não precisaria fazer. Se eu estivesse usando essa estampa para o lado direito do meu tecido, do meu trabalho, então eu não teria esse problema. Simplesmente eu cortaria mais uma peça do mesmo tamanho do forro, né, igual, e pronto, tá? Vocês reparem que aqui aqui a minha sustentação, eu não risquei, tá? Porque eu vou estar costurando em cima. Eu vou só cortar a hora que eu já tiver feito a costura. Por quê? Porque esse tipo de peça aqui, quando tem muito essas diferenças assim, na hora da gente costurar, e o próprio peso, eu sempre falo, sempre o peso do pé calcador, ele sempre anda um pouco o tecido. E aí começa aquela coisa que aqui vai certo e para cá começa a entortar. Então, desta maneira ele não entorta. Então, sempre que eu vou colocar várias camadas de tecido, eu corto do tamanho certo para eu costurar, normalmente é o forro, tá? E as outras partes eu corto um quadrado e depois eu vou alinhando a parte do forro em cima e depois que eu terminei de costurar, eu corto todo mundo junto, ok? Então, vamos lá. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho aqui o meu velboa, né? Olha. E aqui eu tenho a minha parte de cima, tá? Eu já deixei riscadinho ali, o meio tudo certinho, só para adiantar. Então, eu peguei o meu molde, tá? Aqui, olha, o meu molde.
vim aqui no meu molde, vocês podem ver, eu aumentei, eu cortei, aumentei aqui no meu molde meio centímetro, tá? Olha, meio centímetro e aqui mais meio centímetro, que é aqui é a sobra da minha costura, tá? Então, a hora que eu cortei, então eu já cortei com meio centímetro a mais, tá? Então, vocês vejam que aqui ele está inteiro, né? E aqui ele está com meio centímetro a mais. Porque eu vou disponibilizar para vocês esse molde. Eu não vou disponibilizar ele com esse meio centímetro a mais pelo seguinte. A minha máquina o pé calcador é meio centímetro. Mas a máquina de vocês, às vezes, pode estar com mais medidas, tá? E aí, então, vocês calculam lá o quanto a medida do pé, tá? E aí, vocês deixam a mais. É só vir aqui, já nessa dobradura aqui, vocês viram, eu vou estar colocando, tá? Lá, toda essa divisória bem certinha pra vocês. Aí, é só vir recortar e aí deixar o meio centímetro a mais e daí estar colocando. Que nem eu falei, é só para questão ali, que é o propelinho ficar pro mesmo lado. E se for uma estampa que só tem um lado, aí também tem que fazer dessa maneira. Porque senão, olha, a hora que vocês dobrarem aqui para baixo, a estampa fica de ponta cabeça, né? Ou se vocês arrumarem para que fique pro lado certo de cá, as outras partes vão estar de ponta cabeça. Então, aqui a hora que vocês dobrar, vai estar de ponta cabeça, tá? Então, era isso. Então, vamos às nossas costurinhas. Eu estou usando aqui um fio bege, tá? Mais ou menos da cor do tecido. Vou estar utilizando o ponto aqui da minha máquina, 2 e um risquinho. Então, um pouquinho maior do que eu normalmente utilizo para estar costurando as bonecas, né? O corpo das bonecas. Então, eu vou só dobrar esse aqui porque vai nos atrapalhar agora. Então, como eu já tinha deixado aqui tudo marcadinho, eu só venho aqui e vou ajustar agora esse meu... Aqui também, se vocês quiserem cortar inteiro, vocês podem cortar. Mas como eu disse, era um retalho que tava lá e eu queria aproveitar. E daí eu fiz desta forma. Deixa eu pegar uns alfinetinhos aqui que eu esqueci. Então, aqui eu tenho meu meinho do tecido, tá? Eu só vou unir aqui no meio do outro. Deixa eu achar aqui. Porque esse tipo de tecido, ele embola aqui. Pronto, já achei aqui. Então, vou unir aqui, tá? Vou colocar um alfinete só para segurar aqui. E vou só vir fazendo a minha costurinha só para unir essa parte, tá? E daí a gente já dá a sequência em todo o resto. O velcro, ele sempre precisa um pouquinho de cuidado, porque como ele tem os pelinhos, então ele não se ajusta tão fácil como o tecido normal. E também eu optei para fazer desta forma, porque o velcro, na hora de costurar, ele gosta sempre de andar para um lado, sabe? E aí fica bem complicadinho. Então, olha, eu tenho o meu pelinho, um tá virado para lá e o outro tá para cá. E a hora que eu virar ele aqui, a orelhinha, olha, ele vai ficar bem certinho, ok? Então, com estampa também é a mesma coisa. Porque às vezes acontece da gente comprar um tecido, acha bonito o tecido, e aí quando a gente traz, que chega em casa, que olha que... Aí a gente, na hora de fazer, que a gente se toca, que a estampa está virada para o mesmo lado.
E aí é complicado, sabe? E às vezes até já cortei, já cheguei até a perder peça porque eu não me atentei a esse tipo de coisa. Então aqui, meninas, o que que eu vou fazer depois? Vou fazer, é bem simples, olha, eu só venho aqui, aí depois eu ajusto aqui onde eu vou ter a minha medida, tá? Da cabeça aqui bem certinha. E daí vou estar só costurando, tá? Mas esse aqui a gente vai fazer depois. Daí vai fazer toda uma costura em toda essa volta. Agora, vamos para as divisões da parte de dentro. Deixa eu olhar meu tempo, senão eu fico falando e o meu tempo acaba. Então, como aqui é o forro, tá? Então, que eu escolhi o meu forro, o que que dá para fazer aqui? Aqui a gente tem várias opções. Aí, assim, eu fiz algumas opções ali, mas aí fica a critério de cada uma de vocês, tá? Se quero bolsos com zíper, se não quero com zíper, se quero só bolso simples, para que utilidade que vai ter. Pode ser feito bolsos inteiros, pode ser feito bolsinhos menores, aí fica a critério de cada um. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar explicar para vocês. Deixa eu pegar meus tecidinhos. Então, na parte de baixo, porque o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse quadrado aqui, tá? Todo esse quadrado. Então, aqui na parte de baixo, porque assim, agora tudo que eu for fazer, que eu for colocar, tem que ser nessa hora, tá? Então, o que que eu pensei fazer aqui? Aqui eu pensei colocar, tá, um tecido, ele está duplo, eu vou estar costurando, só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou costurar, vou desvirar, vou fazer costuras no meio. Aqui eu pensei em fazer assim, um lugar se a criança vai usar para guardar lápis, caneta, esse tipo de coisa, né? Bom, daí a outra opção de cima, eu pensei em fazer o quê? Colocar um bolso com zíper, tá? Que eu vou estar pregando esse aqui tudo em cima do outro, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo como que faz para pregar. Então, aqui daí seria a opção de colocar um zíper aqui em cima, um bolsinho com zíper, tá? A outra opção, daí mais uma opção ainda por cima, é vir e colocar mais um bolsinho aqui. Olha, por cima. Eu até aqui emendei, meninas, porque eu queria esse tecido, eu acho tão bonito esse tecido. Só que daí não ia dar, não ia faltar ali, não consegui, porque é só retalhinho, estou usando só retalho aqui. E aí eu acabei unindo ali só para dar aqui a medida, né? Olha. E aí colocar mais um bolsinho aqui por cima. Porque daí esse bolsinho serviria para quê? Para guardar um celular, para colocar um documento e tal. Aqui já seria para guardar um dinheiro, alguma coisa assim que não queira que, né? Não tenha problema de estar perdendo, tá? Então, vamos começar por aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma costura toda em volta, tá? Vou deixar um espaço aberto e vou virar. Aqui, meninas, eu vou estar colocando o zíper, que é o que eu vou fazer. Eu vou estar utilizando aqui o pé calcador que já está na máquina, que é o de meio centímetro, tá? Mas vocês podem utilizar o pé normal de zíper, tá? Só que como é uma peça assim que o zíper vai ficar guardadinho dentro, então eu vou fazer desta maneira, porque senão daí eu tenho que estar trocando, e daí eu tenho que se parafusar com a chave de fenda aqui, e aí vai demorar muito. Então, eu vou estar só retirando aqui para eu explicar para vocês a questão do zíper aqui. Olha. Porque eu não vou fazer eu não vou colocar forro, tá? Nesse zíper. Eu vou fazer só um tecidinho principal.
porque senão, assim, eu acho que vai ficar muito tecido um acumulado em cima do outro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu aprendi esse acabamento algum tempo atrás, eu não me lembro com qual artesã que foi, e eu achei bem legal. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui o direito do meu zíper e eu tenho o direito do meu tecido. Eu vou pegar aqui, vou calcular mais ou menos uma altura aqui, tá? E vou passar uma costura aqui, olha, direito do zíper e direito do tecido. E vou vir aqui e vou passar uma costura. Sempre que cortarem o zíper, deixa um pouco sempre sobrando, tá? De um lado e do outro, porque de repente a gente muda de ideia na metade do caminho, eu faço muito isso. E aí eu tenho zíper de sobra ali para eu estar usando, tá? Então aqui eu vou colocar assim um pouco menos de meio pezinho, tá? E vou passar uma costura. Unindo o zíper ao tecido. Olha, e ele vai ficar assim, olha, tá vendo? Com essa aba aqui pra cima mesmo, tá? Agora eu já vou lá e vou costurar o outro lado, porque eu quero que os dois lados fiquem bem iguaizinhos, tá? Então, da mesma forma, olha, direito com o direito, aí eu só venho aqui e vejo que estejam os dois na mesma altura, meu tecido aqui no zíper, e também já vou estar prendendo. Que daí eu tenho certeza que ele vai estar na mesma direção do outro. Também um pouquinho menos de meio pé do zíper. Do pé da máquina, não do zíper. Do pé calcador, não da máquina. Eu ajusto sempre aqui, porque quando a gente coloca o zíper ali, ele bauleia um pouquinho pra fora, tá? Mas é só puxar um pouquinho aqui que ele já vai no lugar certinho. Já corto esses fios pra não ficar atrapalhando. Pronto. Olha, dentro ele fica assim, né? Um acabamentinho, olha, bem acabado. E fora ele fica assim. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora é normal, igual se eu fosse pregar o tecido, tá? Eu vou dobrar aqui, olha. Por cima, tá vendo? Olha, eu vou fazer uma dobra aqui por cima. Bem rentinho aqui é o meu zíper, tá? Não deixa o tecido de sobra. Olha. Aí ele fica assim, olha, uma dobra lá e pra cá. Esse tecido ainda é daquele tricoline que escorrega um pouquinho, sabe? Então, ele é mais dificultosinho, assim, da gente ajustar ele aqui. Mas ele já se acerta. Eu vou pôr olha, bem rento. Olha, quando você passar o dedo aqui, você já percebe que tá o zíper aqui. Eu vou colocar um alfinete porque ele escorrega, então ele não vai querer ficar paradinho ali. Aqui também. É só cuidado para não dobrar o tecido do zíper ali. Eu já mostro pra vocês. Tá vendo? Ó, aqui ele vai ficar assim, olha. Com esse acabamento. Aqui dobrei ele por cima do zíper, tá? Ó.
E agora aqui eu venho costurando normalmente, tá? Como se eu estivesse costurando o zíper. Aí venho com a costura até o final. Já coloco ali. Só lembrando que eu não tô usando, tá? O pezinho do zíper, é só pra não ficar trucando aqui na máquina, porque a minha máquina, ela é industrial, ela demora mais ainda pra trocar o pezinho do zíper. E daí vou tirando os alfinetinhos e já venho costurando. Sempre que chega aqui perto dos onde está o meu zíper, ergue o pé, passa lá para trás, tá? E continua costurando. Ajusta bem. Já posso tirando o alfinete. Olha, ele vai ficar assim. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha, ele está mais longe, claro, do cursor aqui, tá? No meu zíper do cursor, porque eu usei o pé da máquina. Mas se vocês forem fazer com o zíper, ele vai ficar bem fechadinho aqui, tá? E aqui na parte de dentro, olha, meninas, vai ficar assim. Então, ele já vai ficar com acabamento aqui dentro. Aí, a gente não precisa estar colocando o forro. E aí, depois aqui na outra parte, a gente vai... Daí, passa a overlock, tá? E daí, ele fica bem acabadinho, ok? Então, eu vou fazer o outro lado de novo, tá? Só pra vocês gravarem bem. Então, tenho aqui, né, meu direito, passo meu tecido aqui pra cima. Olha, mesma coisa. E aí, venho aqui e coloco um alfinete. Passo meu dedo, já percebo que o tecido tá bem juntinho aqui. Que o alfinete aqui, ele facilita bastante. Olha. E agora, eu venho passando a costura. Coloco meu pé bem rentinho ali, o zíper. Retrocesso no começo e no final. Quando chego perto do meu cursor, ergo o pezinho. Passo meu cursor lá pro outro lado e continuo costurando. Primeira vez que eu fui costurar um zíper, eu não sabia que podia passar o cursor pro outro lado. Aí, quando eu terminei de fazer a costura aqui no final, que eu abri e olhei, ficou uma curva aonde tinha o zíper. Daí, depois eu pensei, digo, nossa, mas que burra. Eu disse, se eu tivesse empurrado, não tinha ficado. Mas não foi nada, eu só empurrei e aí ficou certinho. Mas também eu nunca tinha colocado um zíper, né? E ninguém me disse que tinha que pegar e passar o cursor lá pro outro lado. É que eu achei tanta graça, sabe? Que ficou a curvinha ali no... E eu tive uma crise de riso sozinha. Às vezes tem dias que a gente ri sozinho, né? Das bobagens que a gente faz. Digo, burrice. Olha. E aí ele fica assim. E o acabamento aqui dentro, olha, fica bem bonitinho. Tá? Vamos ver se tem tempo. Tem. E aqui normal, como a gente faz no zíper, eu vou vir fazendo uma costura aqui, tá?
Só para esse tecido se assentar bem ali. Bem na beiradinha, tá? Mas que foi engraçado, que ficou a curva, ficou engraçado. São coisas que a gente faz, né? E aí a gente pensa assim, minha nossa, como eu fui capaz de fazer uma coisa assim, mas... Pro primeiro zíper até que eu me saí muito bem. Levei 2 dias para conseguir colocar o cursor no zíper, mas ele entrou. Eu gastei quase meio metro do zíper para prender, mas agora já não. Agora no instantinho eu coloco. Daí fui lá olhar os vídeos, né? E uma ensinava de um jeito e outra ensinava de outro jeito, né? Como é que colocava. E aí eu fui testando até que eu achei o meu jeito de colocar e agora vai correndo tudo. Mas modo, como diz o, tudo se aprende, né? É só ter um pouquinho de paciência. Então, aqui ficou prontinha a minha costura, que ele fugiu um pouquinho, mas depois eu vou lá e conserto. Então, ele fica assim, olha, normal, tá? Ele abre bem, fecha bem. Vou só tirar. O acabamento aqui pro outro lado, olha, ficou bem feitinho, não fica aparecendo nada, tá? Aí, depois eu só vou na máquina, tá? Vou fazer essa costura toda a lateral, vou estar fechando. E vou estar fechando assim, tá? Vou deixar essa sobra aqui, para isso eu cortei o meu tecido maior. Então, ele tá maior, então vai ficar essa sobrinha. Mesmo porque eu vou ter que utilizar essa sobra aqui para eu estar prendendo no forro, tá? Aqui também ele vai ficar um pouquinho menor, tá? Mas aí eu venho e explico para vocês, eu vou fazer, depois eu retorno, porque o horário do vídeo já está acabando. E daí eu já vou trazendo essas pecinhas prontas só pra gente estar encaixando, tá? E aí eu vou explicando por cada peça os detalhezinhos que eu fiz, tá?